Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando, se libertando aí do sistema para seguir um estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E no bate-papo de hoje eu tive o prazer de estar com a Rafa Capai, que deu uma aula sobre criatividade, mostrou como que você deve abraçar as suas multipotencialidades para expressar aí seu gênio criativo e envelopá-lo da melhor forma possível para viver do que você ama e entregar isso como um negócio sustentável, com uma boa comunicação. Então ela vai falar muito dessa jornada, como que ela vem ajudando várias pessoas e como que ela fez com a sua própria vida, desde pequenininha, quando eu era bailarina, artista, depois produtora, hoje é empreendedora, trabalha muito com esses pilares da criatividade, do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal. Então não tenho dúvida nenhuma que você vai se inspirar bastante e aprender com a jornada dela. Mas antes de ir para o bate-papo, se inscreve no canal, ativa as notificações, assine aí o podcast, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk! Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. Eu tenho o prazer de estar com Rafa Capai. Obrigado, Rafa, por estar aqui. Te conheci lá na Craft, né? O Mastermind que faço com vinhas. Então deu uma aula lá de criatividade pra gente. E eu nem vou ousar tentar te apresentar, vou deixar isso para você, porque eu acho que esse vai ser um dos assuntos mais interessantes aí ao longo dessa nossa conversa. Então, obrigado por estar aqui. Vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Obrigada eu pelo espaço, né? Para mim, uma das coisas mais importantes os meus valores de vida é a capacidade de expressão. Então, quando eu tenho plataformas para expressar o que eu penso e falar o que eu sinto, que vão além do meu mundinho e das pessoas que me conhecem, para mim já é um grande prazer estar aqui. Então, obrigada por esse espaço. Excelente. Bom, o que eu sou? Eu me apresento de acordo com o momento. Eu sou uma espécie de camaleoa que passeio por vários universos, mas principalmente hoje em dia muito pelo universo da criatividade e pelo universo dos negócios, e me encanto muito por tudo que existe de interseção entre esses dois. Como é que a gente consegue, como seres criativos que somos, que criamos coisas, que nos expressamos, criar plataformas para que a gente possa fazer isso recorrentemente de maneira sustentável, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista humano, né? Respeitando nossos valores, respeitando nossa visão de mundo, criando um estilo de vida que seja compatível com aquilo que a gente quer viver. Então, nos últimos, posso dizer que mais de 10 anos da minha vida eu tenho me devotado a isso, mas eu sou, por formação, recebi minha primeira carteira de trabalho como bailarina aos 14 anos de idade, então fui contratada, meu primeiro emprego foi realmente como bailarina profissional aqui em Belo Horizonte, onde eu estou hoje. Da dança eu fui para o teatro e aí passei a também fazer espetáculos de teatro profissionais. Formei em jornalismo, depois abri uma produtora teatral aqui em Belo Horizonte, fiquei produzindo teatro e eventos durante um bom tempo. E aí comecei a me incomodar com esse universo do marketing, porque eu saquei que se eu não dominasse a maneira com que eu vendesse o meu trabalho, que eu falasse do meu trabalho para o mundo, dificilmente eu ia ter um trabalho sustentável. Eu ia sempre ficar na mão de possíveis atravessadores, de um agente, de um diretor de teatro que vai me contratar. Então, eu queria dominar o universo do meu trabalho. E comecei essa busca por ferramentas que me ajudassem nisso, fazendo primeiro um MBA em marketing. E aí depois fui fazer um mestrado em Londres, especificamente sobre o tema de empreendedorismo criativo. Então, hoje em dia existe uma vertente de pensadores, e eu me incluo nela, que entende que quando a gente está falando do intangível, da criatividade, de ideias, a gente precisa olhar para essas pessoas com ferramentas de negócio um pouco menos herméticas, um pouco menos tradicionais, né? Então, a administração ensina muito pra gente, mas a gente meio que adapta essas ferramentas, porque essas pessoas muitas vezes empreendem por propósito, elas empreendem por visão de mundo, elas empreendem por talentos, e é diferente você vender talento, vender criatividade, vender propósito e vender, sei lá, carne no açougue. Não que uma coisa é melhor do que a outra, mas são produtos diferentes e jeitos diferentes de você observar o negócio. Então, hoje em dia, eu me especializei nisso, sou especialista em negócios criativos. Quando eu falo de negócios criativos, eu estou falando
de negócios com visão criativa, né? Eu comecei o meu trabalho muito especificamente ajudando pessoas que tinham talentos específicos, então artistas, músicos, ilustradores, poetas, todo mundo que trabalha com criatividade, mas em algum momento eu senti que existe uma necessidade para além disso. Assim, tem pessoas que têm trabalhos normais ou que têm habilidades que não são criativas, mas que têm uma visão de mundo criativa, que conseguem abraçar a sua criatividade, querem fazer isso deliberadamente, né? Independentemente se vende carne no açougue ou se vende criatividade. Então, hoje eu tenho feito isso e estou aos pouquinhos flertando com a ideia de voltar a trabalhar como artista, como bailarina, como atriz também. Agora que o meu bebê está começando a voar sozinho, eu estou voltando mais para outras coisas também que são importantes para mim, porque aí o que talvez mais me defina é que eu sou uma multipotencial. Se você me colocar numa caixinha e me falar que eu tenho que só trabalhar com escrita, eu morro. Se você me falar que eu tenho que trabalhar só com teatro, eu morro. Mesmo as coisas que eu amo. Eu preciso dessa diversidade para me sentir viva. Então, além de especialista em negócios, hoje em dia eu sou também especialista em multipotencialidade, ajudando muitas pessoas que se veem nesse lugar, não sabendo como fazer com tantas vontades, tantos desejos, se organizar para deixar isso sustentável. Perfeito, lindo, animal. E esse eu acho que é um conceito muito interessante que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso, entendendo um pouquinho melhor, que é algo presente em todos, né? Todos são muito potenciais. Né? A questão é que a gente acaba sendo definido ou encaixado aí nessas boxes, né? Pela educação, pela sociedade, pelos pais, por esse sistema aí que a gente está inserido, construído em 100 anos, né, desde a Revolução Industrial, que te prepara para ser apenas um robozinho, né, martelando prego ali. Então, isso tudo vem com muitas crenças criadas aí ao longo de vários anos e acabou que todos os sistemas foram desenhados dessa forma e a gente está num momento onde a dor está muito grande de se manter dentro desse sistema. Tem muita gente aí acordando, despertando, se autoconhecendo. Eu sei que você fala muito de 3 pilares, né, do que você faz, de criatividade, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, onde eu acho que o autoconhecimento está aí na base disso tudo. Então, fala um pouquinho como que, primeiro, para quem não está muito acostumado com o conceito de multipotencialidade, eu sei que você tem um talk também incrível lá no TEDx, né? Foi em Blumenau, se não me engano, isso, né? Que é onde você fala muito bem, mas dá uma palhinha aí sobre o que é o conceito para a galera que ainda não conhece. Então, eu também acredito que a multipotencialidade é do humano, né? Do mesmo jeito que somos todos criativos, também somos todos multipotenciais, mas existe uma parcela dessas pessoas que deliberadamente quer se colocar nesse lugar. Não porque tem que levantar uma bandeira, mas porque essas pessoas entendem que elas são múltiplas, que elas são fluidas e que elas podem sim experimentar diversas profissões ou diversas funções, às vezes não precisa nem ser no universo profissional, porque o processo de aprendizado, o processo de descoberta é o que os faz vivos. Então, essas pessoas tentam, de alguma forma, ignorar todo esse universo contextual que fala pra gente que a gente tem que escolher uma coisa só, e assumem que não. Eu hoje em dia, eu confidentemente, com confiança, eu consigo falar que eu sou escritora, que eu sou bailarina, que eu sou atriz, que eu sou professora, que eu sou empreendedora. Então, eu consigo assumir algumas funções e consigo me posicionar como alguém que não quer ser uma coisa só. Não me interessa ser uma coisa só. Então, isso é a multipotencialidade. Mais até do que reconhecer que somos todos multipotenciais, adaptar a sua vida e a sua prática, o seu dia a dia, o seu estilo de vida, para que ele contemple diferentes habilidades, diferentes temas, diferentes projetos, às vezes, né? Tem gente que se sente bem administrando projetos em áreas completamente diferentes. Esse é o multipotencial, assim, ele vai tentar, sendo só na vida. Eu conheço multipotenciais incríveis que têm passaram num concurso, são juízes. Eu tenho um cara que é de Belo Horizonte, que eu sou amiga, ele é um juiz federal, mas ele é um puta escritor e diretor teatral. Então, ele tem algumas vidas dentro de uma só vida, né? Ele não se contenta com uma vida só.
e ele ama o trabalho dele como juiz, e é um trabalho super, né, burocrático dentro de um sistema, e ele também é super foda no que ele faz no teatro. Então, pode ser um modelo assim, pode ser simplesmente porque eu tenho vários hobbies, ou pode ser, como é a minha escolha, profissional, trazendo a multipotencialidade para a minha profissão. Então, hoje em dia, se você for pensar num âmbito aí de uma semana, eu escrevo, eu dou aula, eu dou entrevistas, eu gravo vídeos, eu falo de diversos temas. Então, deliberadamente, eu gerencio minha vida e meu estilo de vida para que caiba vários temas e várias Rafaelas dentro de uma só, né? É claro que isso tem diversos desafios, não estou falando aqui que é fácil, pelo contrário, mas é uma opção de vida mesmo. Então, eu lido com as dores e as delícias desse processo no meu dia a dia. Excelente. Isso vai tá muito alinhado com o conceito também do ser versus estar, né? Que nós somos poucas coisas na vida, né? Nós estamos muito mais, né? E nesse caso, não só estamos uma coisa, mas estamos várias coisas, e essa dinâmica do estar aí é ainda mais acelerada em termos de estilo de vida que você queira valorizar, momentos, interesses, habilidades, assim por diante. Eu imagino que hoje, para você ter confiança de levantar essa bandeira, ter clareza de como todas essas multipotencialidades se complementam e criam um ser único, que é a Rafa Kapai, eu imagino que não tenha sido sempre assim, né? Então, me fala um pouquinho como que foi esse processo para você chegar onde chegou hoje, com a sua confiança, e quais foram as maiores dificuldades em termos, talvez, de esquizofrenia, né? De gostar de tantas coisas e ouvir tantas pessoas falando que você tem que ter foco e tal. Então, me fala um pouquinho aí dessa jornada. Então, na verdade, eu sempre me vi assim. Eu tive até um processo de dissonância quando eu reconheci que aquilo que eu era não era o que o mundo enxergava, né? Eu conto isso no meu TEDx, de um dia que eu fui me apresentar num lugar e eu falei, usei 3 ou 4 adjetivos de profissões para falar quem eu era, e uma pessoa falou, menina, mas peraí, você tem que escolher, né? Então, quando eu comecei a minha jornada profissional, de alguma forma eu já comecei da dança. Artistas são multipotenciais, né? Então, você tem um artista de um musical, ele dança, ele canta, ele interpreta, então ele tem que estar no mínimo, ele tem que ter no mínimo 3 habilidades. Os americanos fazem muito bem isso. Então, por eu ter nascido nesse lugar das artes, eu danço desde 4 anos de idade e aos 14 me profissionalizei, para mim era normal. Quando eu comecei a entrar no mundo profissional tradicional, né, e comecei a estudar outras coisas, e comecei a dar vazão para outras coisas, aí que eu comecei a sentir uma dissonância. Eu falei, uai, que estranho, para mim era normal ser várias coisas, por que não é normal para o mundo? Por que o mundo está exigindo que eu escolha uma coisa só, né? E aí, naquele dia que eu tive esse ahá ali, que eu falei, caramba, não é normal ser multipotencial, né? Não é aceitável, existe uma pressão social para que a gente escolha isso tudo. De alguma forma, eu fui levando a minha vida nesse sentido, e quando eu fui aprender sobre empreendedorismo, aí que essa cisão ficou ainda mais forte, porque o capitalismo, ele nasce de uma necessidade específica de que você é um especialista, você é uma autoridade num tema, e você tem que se mostrar autoridade num tema. E aí, muita gente que começa a empreender por talentos, ou muita gente que começa a empreender por criatividade, que valoriza essa multipotencialidade, sente esse choque, porque eu preciso escolher uma parte de mim para mostrar deliberadamente e consistentemente, e aí o que acontece com as minhas outras partes que eu não estou mostrando, né? Eu continuo alimentando elas em algum lugar, ou vou criar canais diferentes, plataformas diferentes para me mostrar em outros lugares. Então, o meu maior choque foi quando eu comecei a estudar empreendedorismo. E a minha maior dor, e que talvez a que eu mais encontro nos meus alunos, é quando alguém me fala, e quando alguém fala para eles que eles precisam encontrar um nicho. E aí é desesperador, porque o cara fala, mas eu sou tanta coisa, por que eu tenho que escolher uma coisa só para ser reconhecido, né? Então é sempre esse jogo de tentar. Porque eu entendo, uma pessoa que está querendo te contratar, ela quer ter segurança absoluta de que você é a pessoa certa. E aí, às vezes, quando a gente começa a mandar diversas mensagens de que a gente é bom em várias coisas, talvez mesmo possa passar a sensação de que a gente não é bom em nada. Eu entendo, eu já estive no outro lado e eu entendo isso. Então, o multipotencial que está tentando transformar essa multipotencialidade ou alguma dessa parte dessa multipotencialidade em negócio, ele vai ter que enfrentar esses incômodos, e ele vai ter que lidar com esses incômodos. No meu trabalho hoje, eu encontrei uma espécie de
uma espécie de permissão ou um truque, que quando eu me posiciono por propósito, o famoso lá círculo de ouro do Simon Sinek, quando eu falo por que eu faço e eu torno o porquê o que eu faço mais importante do que o que eu faço, o que vai poder mudar, contanto que ele esteja dentro do que é mais importante, que é o meu porquê. Então, eu falo disso para todos os multipotenciais que eu conheço, se abraça, pega no porquê, se abraça no seu porquê, porque ele é a coisa mais importante que vai te ajudar a levar a sua multipotencialidade adiante. Se daqui 4 anos, 3 anos, você quiser fazer uma outra coisa, talvez você consiga, inclusive, trazer essa comunidade que você criou ao longo desse processo, porque eles estão conectados com você mais pelo porquê você faz do que o que você faz. Então, esse foi um dos truques que eu encontrei na minha trajetória. Não que a gente esteja mentindo, né? Mas focar no que é mais importante, que é o porquê essas pessoas te acompanham e por que elas pagariam pelos seus produtos ou serviços. Então, eu conto uma história de uma aluna que eu tenho, e é a Amanda Moll, e a Amanda é uma designer, ela é criadora de produtos. E o porquê ela faz é tão forte que a Amanda consegue vender no ateliê dela café, consegue vender papelaria, consegue vender itens de casa. Ela tem uma gama de produtos lá, ela serve diversas necessidades de gente diferente, mas a marca dela, o porquê dela é tão forte que abraça tudo isso. E quando ela fala, estou vendendo um café, não soa desconectado, porque a mensagem principal é, você precisa viver a sua vida de forma plena, de forma tranquila, presente, e ela consegue conectar isso com o café, ela consegue conectar isso com um material de papelaria bonito, ela consegue conectar isso com uma peça de mobiliário que está na casa da pessoa. Então, focar no porquê, eu acho que é a primeira coisa que qualquer multipotencial deve fazer para facilitar essa comunicação e o processo de marketing e de geração de valor, né, para a sua audiência. Excelente. E é muito forte isso que você falou, que é algo que eu vivo hoje também. Eu tenho vários interesses, várias paixões, e desde que eu fiz a transição do modelo mais tradicional, diretor de marketing, da L'Oréal, corporativo e tal, para empreendedorismo, tem sido uma jornada deliciosa, como você falou, que o prazer vem muito mais para a jornada do que o objetivo final lá na frente. E só que tem o desafio de saber, caramba, qual é o meu porquê? Perfeito, começa tudo por aí, isso eu acho que está claro. Depois passa a clareza para você não é a mesma para os outros. Então, é todo o trabalho de refinar a linguagem, como você envelopa esse porquê, de maneira que os outros consigam engajar e se conectar. E hoje eu amo falar de rituais, corpo, mente e alma, eu amo falar de trabalho, propósito, produtividade, de nomadismo digital, de minimalismo. E aí eu falo que envelopa essa porra toda um approach, né? E eu tô vendo que envolve reinvenção de estilo de vida, que envolve se libertar do sistema, que envolve viver 10 vezes melhor, viver exponencialmente. Então são coisas que eu ainda estou testando. Isso que eu queria saber de você. Não é um clique, né? Um insight que você tem do dia para o outro, você chega lá. Você precisa continuamente testar, validar. Então, nesse processo, eu queria entender um pouquinho melhor como que você vê, como foi isso para você e como que você vê nas pessoas que você ajuda hoje esse processo de amadurecimento do porquê e do envelopamento desse porquê para os outros. Eu entendo que até esse processo é fluido. E eu entendo que na velocidade que a gente está hoje, as marcas que ficarem paradas nesse universo, elas não vão conseguir continuar existindo. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu posicionei, né, hoje em dia eu trabalho eu tenho 3 marcas diferentes. Então, eu tenho a marca Rafa Capai, que é o meu todo, que é onde eu tento ser o mais complexa e, ao mesmo tempo, mais diversa possível. É a minha marca onde eu experimento mais. É a marca onde eu posso dançar num vídeo, eu posso falar de empreendedorismo. Então, talvez seja a marca mais esquizofrênica nesse processo todo, mas ela é deliberadamente nesse lugar, porque para mim é importante conectar com as pessoas a partir desse todo também, não só pelas partes. Aí eu tenho a marca que é Espaçonave, que é a minha marca onde eu falo especificamente de empreendedorismo, de criatividade, de desenvolvimento pessoal, mas na conexão disso tudo, gerando ação. Então é uma marca que faz as pessoas trabalharem na direção de um objetivo, né?
E tem o Punch, que é uma marca que eu tenho em sociedade com meu marido, que a gente ajuda as pessoas a fazerem vídeos para se expressarem, para chegarem em outras pessoas. No início da Espaçonave, para você ter uma ideia, o primeiro posicionamento que a gente, quando eu falo em posicionamento, eu estou falando desse porquê, né? A gente optou, isso em 2010, era falar para as pessoas, faça o que você ama. É um posicionamento pelo porquê? 9 anos depois, esse posicionamento não é forte o suficiente no mundo de hoje, porque as pessoas já sabem o que é isso e a gente caminhou muito nesse lugar. Então, se eu continuasse hoje na Espaçonave, posicionando e conectando, falando do faço o que você ama, eu entendo que o porquê não teria evoluído o mesmo tanto que a marca evoluiu. Então, o que eu vejo na minha prática é que até... Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, quando a gente fala você tem que encontrar o seu propósito e comunicar a partir do seu propósito, as pessoas estão achando que a gente está falando de uma visão única e que não vai mudar nunca. Eu encontrei o meu propósito e o meu propósito é tal, né? E o propósito, o seu propósito vai evoluir na medida em que você cresce. O seu propósito é ser você, né? Então, como é que você encontra alguma coisa que vai conseguir evoluir com você, mas que em algum momento vai precisar ser reavaliada e pensada também. Então, mesmo esse porquê, esse posicionamento, ele tem que mudar, porque a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, aquilo que você está vendendo às vezes é super inovador e daqui a pouco já não vai ser mais, porque já tem um monte de gente falando a respeito. Então, eu acho que o mais importante é entender que o seu porquê pessoal não necessariamente precisa ser o mesmo porquê das suas marcas, mas eles precisam ter uma conexão clara, assim. Uma coisa tem que nascer da outra e eles vão mudar. Obrigatoriamente, a única coisa que eu tenho certeza é que essas coisas vão mudar. O seu trabalho é estar atento, presente, para reconhecer quando está na hora de talvez abarcar um novo porquê, começar a falar a partir de um novo posicionamento na sua marca. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu vejo que até esse processo ele precisa ser fluido. Porque senão, de novo, a gente está colocando uma caixinha e a gente está querendo não ter caixas e aí a gente fala, caramba, mas o meu porquê era esse, então quer dizer que eu não posso evoluir? Né? Tudo tem que caminhar. Né? Perfeito. Não, respondeu super claramente. E aí eu queria entender, já que hoje você ajuda pessoas nessa jornada, né, com diversos formatos. Você tem desde livros, a cursos, a talvez mentorias, não sei, mas você pode falar um pouquinho melhor de todos os formatos diferentes. Mas imagino que você tenha identificado padrões. Talvez não exista uma fórmula única, né, bullet, aquele shotgun, sei lá, esqueci a bala de prata, né, tal. Mas imagino que tenha etapas importantes. Uma delas é o porquê, né, depois tem várias outras. Quais foram esses padrões e quais seriam essas etapas ou as boas perguntas que você sugere que as pessoas façam, né? Só para dar uma ideia aí de jornada. Sim, a gente desenhou na Espaçonave uma nova metodologia que vai entrar no ar esse ano. Isso tudo porque a gente parou para observar a nossa audiência nos últimos 8 anos e conseguiu exatamente identificar esses padrões. Então, a gente identificou que tem 3 pontos aí importantes nesse processo. Primeiro é quando a pessoa reconhece que ela quer criar. Então, ela se reconhece como um criador e ela fala, eu quero fazer coisas, eu quero criar coisas. Nesse primeiro momento, essa pessoa não está necessariamente querendo ganhar dinheiro com esse processo. Ela está querendo tirar de dentro dela e colocar no mundo, né? Chega um outro momento que essa pessoa fala, beleza, eu quero agora empreender, eu quero ter um negócio. Talvez eu vou pegar essas coisas que eu estou criando, que eu estou experimentando e transformar isso num negócio. E aí lá na frente tem uma terceira etapa, que é quando a gente entende que essa pessoa testou esse negócio, validou esse negócio, ele está funcionando e ela fala, eu quero crescer, quero fazer isso chegar em mais gente, quero contratar equipe, quero talvez ter uma empresa mesmo. O curioso é, muita gente vem pra gente querendo empreender sem nunca ter deliberadamente criado coisas consistentes no longo prazo. Então essas pessoas falam, eu amo desenhar e eu quero ter um negócio de desenho. E aí a nossa primeira pergunta é, a gente tem 3 cursos dentro dessa primeira etapa, que é o Quero Criar. Você sabe quem você é? Ou seja, qual é a sua identidade criativa? Esse curso chama Átomo, ou seja, o que é que faz de você, qual é o seu DNA criativo, né? Como é que você reconhece quem você é a partir das coisas que você cria? Segundo, a gente tem um segundo curso que está devotado a ajudar as pessoas a gerarem confiança criativa.
tem muita gente que começa a querer identificar quem é, mas se esbarra em bloqueios como medo de exposição, resistência, crenças limitantes, procrastinação, todas as coisas, os bloqueios que vão te impedir de criar alguma coisa. A gente ajuda as pessoas a identificar esses bloqueios, a gente vai para a próxima, que é consistência criativa. Eu preciso consistentemente criar alguma coisa para eu me considerar um criador, né? Então, aí a gente fala de hábito, de estratégias criativas, de rotina, de como funciona o seu dia, como é que você está realmente valorizando a sua criatividade ou você está fazendo as coisas mais urgentes primeiro? Como é que você quer se considerar um criador se você não está colocando a criatividade em primeiro lugar na sua vida e no seu dia? Aí sim, se você consegue criar alguma coisa consistentemente, caramba, fiz um desafio aqui de 30 dias, é um dos desafios que a gente tem. Durante 30 dias criei alguma coisa. E aí a gente tem diversos alunos que depois de um desafio conseguem escrever um livro, por exemplo. Beleza, escrevi um livro, consegui gerar valor para algumas pessoas, validei algumas hipóteses a respeito do que eu crio, agora vamos falar de negócio. A grande maioria está querendo pular esse ciclo aí, que é tão importante, e ir direto para o negócio. Aí no negócio a gente tem a validação da sua ideia, né, para entender realmente se ela gera valor para outras pessoas, o modelo do seu negócio, como é que esse modelo de negócio vai ser criado para garantir que você é prioridade nesse modelo de negócio, mas ao mesmo tempo gera valor para sua audiência, e marketing, que aí é um dos últimos gargalos que eu vejo de muitos criadores ou de pessoas mais inquietas, que caramba, eu vou vender o meu trabalho, não se sentem confortáveis em vender, tem dificuldade de falar do seu trabalho para o mundo e tal. Então, essa é a jornada que a gente ajuda as pessoas a caminharem na espaçonave hoje, assim, colocando a criatividade como ponto de partida, e lá na frente, na hora que chega no negócio, é um olhar criativo para o mundo dos negócios. Então, a gente tenta fazer isso de um jeito que seja simples, com uma linguagem que seja simples, porque a gente entende que existe um bloqueio. Essa galera não foi treinada a pensar desse jeito, né? Nós não fomos treinados a pensar assim. A gente é muito bom em escrever, em fotografar, em sei lá quais são as outras coisas, mas aí quando começa a falar de número a gente trava, quando começa a falar de marketing a gente trava. Então é ajudar essas pessoas a desvendarem esse universo de uma maneira leve, de uma maneira simples, de uma maneira divertida, porque a gente acha que se a linguagem se adapta ao jeito de pensar dessa galera, e eles conseguem se empoderar das ferramentas e fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, hoje em dia, essa é a jornada que a gente ajuda as pessoas a caminharem. Assim. Amei essa jornada. E eu gosto muito do assunto rituais, rotinas, né? Então, eu queria entender, você comentou um pouquinho da sua semana, cada dia você potencialmente está fazendo algo diferente. Você queria entender, por exemplo, semana passada, se você pudesse descrever um pouquinho, uma semana normal aí da Rafa, levando em consideração um pouco desses conceitos aí das rotinas criativas, ou do que você precisa fazer para estimular esse gênio criativo, a expressão do seu gênio criativo aí. Então, fala um pouquinho de algumas coisas que as pessoas poderiam iniciar, e para quem já é ultimate fighter aí, como você, como que é uma rotina normal? Então, semana passada não foi uma semana normal minha, porque eu acho que é isso também, né? A gente tem que ficar atento, você viaja, você sabe disso. Às vezes eu vejo as pessoas determinando uma rotina e elas acham que isso tem que ser exatamente o tempo inteiro. Então, não adianta, se eu tô numa imersão, que semana passada a gente estava, semana retrasada eu estava numa imersão para os alunos da Espaçonave. Na semana passada eu estava na imersão com os colaboradores da Espaçonave. Não adianta nessas semanas que são atípicas eu querer me espremer e me esforçar para seguir a minha rotina ideal. Então, um dos primeiros passos da minha rotina é respeitar contexto. Existem alguns momentos que vão ser mais específicos para eu mergulhar mesmo e ficar ali para entregar alguma coisa específica. É quando eu estou escrevendo um livro, é quando eu estou criando um curso, é quando eu estou desenvolvendo uma campanha de marketing, eu estou mergulhada naquilo ali. Existem outros momentos que são mais do dia a dia. Nesses momentos que eu estou mais mergulhada, e eles acontecem com bastante frequência, e quando eu não tenho um evento ou uma viagem específica, eu começo o meu dia possivelmente escrevendo. Então, eu saquei que escrever é o meu grande asset, o meu principal recurso. Porque se eu escrevo, isso vira vídeo.
Se eu escrevo, isso vira vídeo de vendas, isso vira página de vendas, isso vira conteúdo para minha audiência. Então, escrever, para mim, é o ponto de partida. E, às vezes, eu estou escrevendo um roteiro para uma live, entende? Escrever, não estou falando só blá, 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 a escrita tradicional. Geralmente computador ou você gosta de escrever à mão, os dois? Meu marido escreve tudo à mão, eu acho loucura. Mas é como funciona para ele. Então, ele é do caderninho. Eu sou do computador, assim. Eu comecei a trabalhar como jornalista já com computador, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu gosto do poder de voltar no texto enquanto eu estou criando. Então, uma das ferramentas criativas que eu mais uso no meu trabalho é a edição. Edito, escrevo, edito. Eu passo mais tempo editando um texto do que escrevendo um texto. Então, o fato de estar no computador me ajuda nesse sentido. Então, eu passo aí eu tento acordar cedo, então, possivelmente 6 horas da manhã, me dedico a escrever prioritariamente ou fazer outras tarefas que eu entendo como criativas. Então, escrever, gravar um vídeo. Hoje, por exemplo, eu fiz um story de um tema que eu achei que eu precisava falar agora, porque estava acontecendo uma coisa agora no mercado e eu queria falar disso. Nesse momento, eu comigo mesma. Então, evito abrir mídias sociais, evito abrir o WhatsApp, evito abrir Slack e estou comigo. O meu time sabe que de manhã é comigo. Meu marido hoje está na casa dos pais, mas quando a gente acorda juntos também, a gente nem se fala. Muitas vezes ele já acordou, ele acorda às 5 da manhã, ele já está lá na mesa dele escrevendo o textinho dele ou transcrevendo o textinho dele. Eu acordo, vou trabalhar, acordo em jejum e fico amanhã de jejum e vou trabalhar nas minhas tarefas criativas. Quando vai dando 11 horas, mais ou menos, mentira, é porque agora está um pouco mudado. Vai dar umas 8, 9 horas, eu vou para a rua, estou falando da minha rotina lá na Califórnia, tá? Vou para a rua e vou treinar. Então, acordei às 6, trabalho umas 2 horas e meia numa tarefa, 3 horas e vou treinar. Aí eu treino em jejum, eu normalmente fazia crossfit, mas lá na Califórnia eu não estava fazendo, mas eu ia para a rua fazer treinamento funcional na grama, aproveitar o sol. Já que eu estava lá, eu estava querendo sair da academia e aproveitar o máximo que a rua tinha para me dar. Voltava para casa de bicicleta e aí ia fazer minha primeira refeição, fazer meu café da manhã ou já meu almoço, e meu café da manhã se parece mais com o almoço do que com o café da manhã. E aí depois, à tarde, é quando eu ia conversar com o meu time, é quando eu vou fazer reunião, então minhas reuniões são todas marcadas à tarde. O meu time sabe que para falar comigo, só se for urgente, que eles me mandam um WhatsApp durante as manhãs. E aí eu trabalho até umas 4, 5 horas, e aí parei. Evito trabalhar, evito abrir computador, porque minha cabeça ferve, e se eu sei que eu demoro aí umas 2 ou 3 horas para desaquecer o cérebro, para conseguir deitar no travesseiro e não pensar nas coisas que eu gostaria de ter feito no dia, ou nas coisas que não fiz no dia ou no dia seguinte. Então, eu tento parar de trabalhar 5, 6 horas da tarde no máximo, assim, porque senão eu sofro para dormir. E aí valorizo muito meu sono, então eu preciso de 7 horas por noite, durmo muito bem se for 7 horas por noite, tento dormir super cedo, às vezes vejo um filme para dar uma relaxada, ou escuto uma meditação, ou alguma coisa que vai me desconectar ali daquele universo do trabalho. Tento fazer pausas estratégicas ao longo do meu período de trabalho, então vou passear com a minha cachorra 2, 3 vezes por dia, e esse é o momento que eu também desconecto, realimento e volto. Medito diariamente, pelo menos 15, 20 minutos todo dia. Faço jejuns intermitentes também com bastante frequência e cuido do meu corpo, movimentando ele e com alimentação que eu considero saudável, comida de verdade, prioritariamente vegetais, legumes, legumes é feijão, né? Mas aqui no Brasil a gente entende um pouco diferente, mas vegetais no geral, frutas no geral, sol na pele. Então eu tenho essa listinha de coisas, eu uso um aplicativo que chama Done, que eu tenho listinha de coisas que eu sei que me fazem bem. E aí o meu trabalho como pessoa, como ser humano, como criativa, como empreendedora, é garantir que eu vou fazer o máximo dessas coisas. Então, estou lendo aqui. 7 horas de sono, meditação, caminhadas com a Tyson, banho de sol, pelo menos 20 minutos de sol na pele, água,
algum momento do meu dia, esse é o que eu estou ainda tentando implementar, não, eu sei que ele não está arraigado em mim ainda, que é um momento de gratidão, exercício, fasting, e tento fazer, no final do dia, um momento de revisão diária. Então, peraí, como é que foi meu dia? O que eu tô perdendo? Eu comi super mal essa semana, e aí eu tento ajustar, e uma revisão semanal também. Chego lá, normalmente eu gosto de fazer no domingo, como é que vai ser a minha semana, o que eu quero fazer essa semana, como é que foram os meus hábitos essa semana, como é que eu posso fazer para que a minha semana seja melhor do que essa semana de agora. Só isso. Muito bom, muito bom. Cara, excelente, tudo faz muito sentido e eu curti que você trouxe alguns conceitos importantes aí, da flexibilidade, porque isso daí não é sadomasoquismo, se um dia não rolar isso tudo, tá tudo bem, né? Mas você tem a lista das coisas importantes. Esse mindset de retrospectiva, né? De tanto diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, enfim, constantemente olhar o que deu certo. Essa eu não consigo fazer ainda não. Mas, enfim, né, ter esse momento aí de sempre olhar para trás, ver o que deu certo, o que pode ser melhor e botar em ação para frente. E esse equilíbrio de corpo, mente e alma também, né? Rituais do seu corpo, rituais da sua cabeça, rituais do seu coração, da sua espiritualidade. Então, obrigado aí por compartilhar. Excelente mesmo. Agora... Perdão, só para complementar, eu tenho observado muito como eu crio, assim. E eu percebi que uma coisa muito importante para mim é troca de contexto, né? Você viaja ao mundo, você sabe. Às vezes é um contexto espacial, preciso estar num lugar diferente, eu gostaria de estar num lugar diferente para trazer jeito diferente de pensar, para que meu olhar não se acostume, para que eu esteja sempre buscando novo. Então, eu faço isso também quando eu troco de projetos. Então, por ser multipotencial, quando eu troco de um projeto para outro, eu ganho uma espécie de novidade ali, né? Então, o fato de eu ser multipotencial vai muito nesse lugar também. Se eu tiver que pensar só num projeto durante meses e meses a fio, eu não tenho gás. Agora, se eu troco entre 1 ou 2 ou 3 projetos no máximo, essa troca de contexto me dá um gás diferente. Eu trabalho o tempo inteiro na troca de contexto entre caos e ordem. Então, eu faço uma bagunça danada, estou numa fase de pesquisa, encho minha casa de post-it, o marido fica louco, vira uma caverna de post-it, aí chega uma hora que eu tiro esses post-its todos, levo para o computador, para o digital e organizo. Então, eu troco do caos para a ordem, eu troco do analógico para o digital também. Então, às vezes eu preciso dos post-its e às vezes eu preciso do Trello. E eu troco também entre solidão e colaboração. Então, fico mergulhada ali nesse momento, prioritariamente do caos, né? Eu tô ali mergulhada, milhões de coisas vindo, milhões de ideias, eu mapeando essas ideias nos post-its. Chega uma hora que eu preciso de alguém, eu pego o ouvido do meu marido, eu pego o ouvido da Juliana, minha irmã, que é minha sócia, eu pego o ouvido de alguém da espaçonave, e aí eu vou pro coletivo, e aí... Então, é o tempo inteiro buscando essa troca de contexto. Eu acredito firmemente que a criatividade é um joguinho de Tetris, sabe? Você vai juntando ali as informações e uma hora você tem um insight, mas você precisa catalogar no seu cérebro informação até que as coisas se organizem. E mudar de contexto me ajuda a preencher o Tetrisinho e fazer a coisa cair. Excelente, muito bom. Adorei essa questão de sempre encontrar sinergia entre os extremos e belíssimo insight. Obrigado. E agora, indo para a etapa final aqui, eu sempre gosto de perguntar 2 coisas. Qual a sua visão hoje? O que é liberdade para você? Liberdade é ter poder de escolha. Então, saber que eu posso optar pelo meu próprio caminho. Autonomia para me sentir responsável pelo meu próprio caminho. Então, eu entendo que liberdade traz essa liberdade, mas traz uma responsabilidade tamanha também, assim. Mas mais do que isso, liberdade para mim é poder escolher, é poder gerar diversidade e criatividade suficiente no meu trabalho, é não me sentir presa a contextos ou presa a jeitos de fazer que não vão me permitir evoluir, que não vão me permitir seguir para uma próxima etapa de consciência, de momento na minha vida. Assim. Então, se eu estou podendo escolher se eu vivo aqui ou se eu vivo fora, se eu estou podendo escolher o que eu vou ensinar, o que eu vou falar, se eu estou podendo escolher como é que eu me expresso, onde eu expresso, se eu estou podendo escolher o que eu como,
e como eu como, para mim, isso é liberdade. Assim, quando o trabalho, quando a vida começa a morder minha liberdade, aí eu começo a ver que as coisas não estão funcionando tão bem e eu preciso realinhar, preciso reorganizar minha vida nesse caminho. Assim, o mais importante mesmo, junto com a expressão, meus valores, liberdade estar ali juntinho. Excelente. E o que é uma real riqueza para você? O que é riqueza na vida, de forma verdadeira? Nossa, riqueza para mim é ter tempo. Riqueza para mim é ter escolha. Riqueza para mim é ter opções. Riqueza para mim é estar próximo das pessoas que eu amo. Riqueza para mim é poder compartilhar minha vida com pessoas que pensam e que caminham numa direção semelhante à minha, que vão me ajudar e vão inclusive investir no meu trabalho para que eu continue fazendo as coisas que eu faço. Isso não tem preço. Eu nunca vivi um contexto de trabalho como o seu, por exemplo, trabalhando numa grande empresa. Nunca vivi esse contexto. Mas eu olho para a minha vida hoje, o que ela representa e como ela é construída a partir de relações humanas verdadeiras e vulneráveis. E eu vejo a audiência que me acompanha, nesse personagem, eu falo, caraca, eu sou sortuda demais. As pessoas que trabalham comigo, a minha família que me apoia, para mim, isso é mais... Isso é riqueza. E, para finalizar, qual o livro aí que você costuma mais dar de presente para a galera ou recomendar nessa jornada? O livro que eu mais recomendo é o The War of Art, do Steven Pressfield. Infelizmente, a versão brasileira dele é esgotada, então você acha em brechós de livro, como chama, estante virtual, você acha, mas hoje em dia você paga R$100 no livro, porque ele está super esgotado, mas é o livro de cabeceira que eu li no momento dessa minha jornada e que fez toda a diferença para mim, e que eu volto lá recorrentemente quando eu estou num momento que eu estou debatendo demais com a minha própria resistência, que eu estou sentindo que eu estou com muito medo de um próximo passo, que eu estou sentindo que eu estou jogando pequeno, que eu estou sentindo que eu não estou deixando brilhar, que eu não estou deixando, que eu não estou sendo fiel aos meus talentos, à minha criatividade. Eu volto lá, eu já devo ter lido, sei lá, mais de 10 vezes, volto lá, leio e ele me reconecta com o que é mais importante para mim, que é esse potencial de expressão e de poder tocar as pessoas. E às vezes uma sementinha que eu deixo ali em algum momento pode ajudar essa pessoa a fazer uma virada importante. Assim. Então, The War of Art, do Steven Pressfield, não é a Arte da Guerra, do Sun Tzu, mas é um livro poderosíssimo. Gente, ótimo. Não conhecia. Vou botar aqui no... Nossa, você vai gostar. E uma frase inspiradora, se todos pudessem se inspirar com ela todos os dias, se estivesse lá na Lua, então, o bordzão bolado, todo mundo pudesse se inspirar, qual seria? Medo é bússola. Eu acho que a gente demoniza demais o medo, a gente tenta evitar o medo a todo custo, e para mim o medo virou um baita de um professor, assim. Especialmente é o que o Steven fala no livro, né? É a grande contribuição do livro, assim. Se você tá com medo, se você tá resistindo, se você tá procrastinando, se você tá evitando alguma coisa, presta atenção, porque tá ali o desbloqueio de um lugar muito importante para a sua próxima etapa no seu desenvolvimento pessoal. Então, ao invés de tentar abafar o medo, tipo, transformar ele em amigo, colocar ele no colo, tentar entender o que ele está querendo dizer a seu respeito e caminhar com ele do lado, mas dar os seus passinhos aí que você precisa dar e que, no fundo, você já deve estar sabendo que precisa dar. Excelente. Cara, Rafa, obrigado. Foi uma aula aí de sabedoria. Adorei o bate-papo. Muito bom conhecer um pouquinho mais da sua história, do seu dia a dia. Com certeza inspirou muita gente aqui. E vamos manter contato, porque eu quero acompanhar muito ainda essa sua criatividade, energia, positivismo aí, né, contagiante. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigada. Hello! E aí, curtiu o bate-papo com a Rafa? Muito top, né? Que jornada interessante, que insights aí para você que está buscando trazer vários de seus potenciais, vários de seus talentos e
colocar tudo isso num projeto. Então, é possível, tem uma jornada aí com passos importantes para você seguir. Eu aprendi bastante com esses insights, então espero que você tenha curtido também. E se você quiser saber um pouquinho mais dos projetos da Rafa, dá uma olhada nos links da descrição, porque ela vem ajudando muitos empreendedores aí nesse caminho criativo. Se você curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com uma galera que tem essa dúvida aí de qual talento utilizar, como envelopar isso no projeto. Não tenho dúvida que a Rafa vai inspirá-los. E se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada no canal, porque eu venho entrevistando vários life hackers que vêm reinventando seu estilo de vida, se libertando aí desse sistema e vivendo de forma exponencial, ou seja, 10 vezes melhor do que eles estavam vivendo anteriormente. Então, dá uma olhada que você vai se inspirar, mas vai aprender vários conceitos bem práticos aí para implementar na sua vida. Beleza? Até a próxima!